Fala do Galo, então, Henrique. Eu tava conversando com meu pai esses dias, eu acho que o Galo que a gente viu em 2024 a gente nunca mais vai ver, sendo assim, pessimista e honesto. Porque a lesão que ele tem, ela é crônica, cara. Até que você sabe que meu tio é ortopedista, né? A gente conversou outro dia, eu e ele falou, cara, não tem solução. É uma coisa que, assim, você tenta tratar na fisioterapia, você tenta remediar, mas não tem cura, porque ele não tem mais cartilagem no joelho. Então, assim, é uma dor insuportável. Você tenta fortalecer o músculo para melhorar a dor, mas é uma coisa que é crônica. Então, aquela intensidade que a gente via do Galo, que ele era um 10, mas era um 10 intenso, né? Não é aquele 10 parado. Era aquele cara que recompunha, que ajudava no ataque. Aquele cara a gente não vai ver mais. Assim, eu acho que qualidade técnica ele ainda tem muita, né? A gente vê que sobra qualidade, ele acha os passes, mas a intensidade do Garro, eu acho difícil a gente ver de novo. Por isso que ele não é mais aquele titular absoluto, né? Eu acho que hoje, se a gente for analisar os 11 titulares, ele não tá nem entre os 11 titulares, porque ele não consegue manter a intensidade. Me preocupou muito o jogo dele contra o Palmeiras, por exemplo, que o jogo estava num ritmo muito bom, o Matheus Pereira muito bem na partida, ele entra em outra rotação, ele perde a bola no gol. Então, assim, o Garro que a gente conheceu de 2024, ele não vai mais existir no Corinthians, porque ele não tem mais condições físicas de ter essa intensidade mesmo, apesar da qualidade técnica dele. Por exemplo, um jogo como hoje, contra o São Bernardo, ele jogou bem, ele acha os passes, claramente ele sobra muito tecnicamente, mas num jogo contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra um Atlético Mineiro, é mais difícil, porque você tem que manter uma intensidade muito alta, uma rotação muito alta, né? Então o Garro ele não consegue mais manter isso. Eu acho que ele é um cara para um segundo tempo assim importante para o Corinthians, se o Corinthians precisar. Mas é o que o Casco falou. O Garro que a gente viu antigamente, a gente não vê mais. É aquele cara mais parado, que vai achar um passe ou outro, mas que não vai ajudar a recompor em nada. Porque realmente é físico. Eu falei com o meu tio mesmo, ele falou, cara, é uma dor assim que o cara sente, ele sente dor, claramente ele sente dor jogando. Ele não vai jogar no sintético, por exemplo. Eu acho muito provável que ele não vai jogar contra o Atlético Paranaense, ele vai pedir para não jogar porque é sintético, e o sintético lá é horrível, que nem a gente viu contra o Santos, que é um sintético ruim, eu nunca vi isso. Os caras não conseguem cuidar do sintético. Então, o sintético ruim, provavelmente o Garro não vai arriscar, porque ele não tem mais condição física disso, entendeu? Mas a partida do Garro hoje, assim, resumindo, a partida do Garro hoje foi boa, e é o que a gente vai ver do Garro a partir da lesão dele, né? É o que a gente vai ver do Garro, jogos assim, mais parado, achando passes, e o Garro que a gente conheceu, infelizmente, a culpa não é dele, também é físico, o problema dele é físico. A gente não vai ver mais. Aquele cara intenso pra caramba, que chama atenção, né? A gente não vai ver mais. A gente vai ver isso no Garro. Achar um passe ou outro, é o que eu falei. Se ele precisar entrar no segundo tempo, achar um passe, talvez ele ache, ele vai achar uma assistência. É um cara para compor elenco hoje em dia. Infelizmente, o Garro é um cara para compor elenco e entrar para ajudar quando precisar, não de intensidade. Sobrinho do otimista é bom comentarista, hein? A rapaziada tá dizendo aqui, e é bom mesmo, meu patinho do futebol. O Garro, já falando sobre o Garro, acho que o Garro fez um ótimo jogo, ótimo não, fez um bom jogo hoje. Aí outra, viu, Fabrício, do Garro, eu acho que o Corinthians tinha que aproveitar uma brecha e negociar ele. Eu sei que as Garrettes, que são parentes das Memphisettes, né? Tem as Memphisettes e as Garrettes. Aí e as Yurizettes. Hã? E as Yurizettes também tem. Tem também. Então eu sei que tem os caras aí que vão encher o saco, mas para mim o Garro não tem mais condição de jogar em alto nível no Corinthians e precisava sim, de repente, ser negociado. Eu acho que poderia ter uma oportunidade, se aparecesse uma oportunidade. Eu acho que ele ainda tem valor de mercado. Cara, é difícil fazer uma metáfora em relação a isso, mas é como se você tivesse aquele carro que tá te dando problema. E aí você fala assim, puta, mas essa bucha não vai ficar na minha mão não, velho. Eu vou passar pra frente isso daí. A verdade é essa, cara. E você vai ver que o tempo vai dizer que eu tenho razão no que eu tô falando. Então, tem aqui o Peluso que falou que os parentes dele, os tios, enfim, já tudo ortopedista. É tudo a família de ortopedista. Eu já tinha ouvido de um ortopedista que avaliou pessoalmente o próprio Garro e disse isso. Então, quer dizer, a gente não está falando sem embasamento técnico. O Garro tem um problema crônico que vai impedir que ele jogue em alto nível. Ele vai jogar um jogo bom, de repente, por causa de um chute, de um gol de falta no final, porque ele ainda tem o arremate, o chute, a batida na bola boa, mas ele não consegue dar mais o mesmo dinamismo que ele dava antes, entendeu? Então ele vai ter dificuldade. Então, para ter um cara que joga um jogo bom e fica 10 no migué, porra, velho, passa pra frente e vamos tentar outro, né? Infelizmente, o futebol é assim, cara. O mais importante é o Corinthians, não são os jogadores.
Isso aí você tem razão. Eu acho que, Cascão, o grande desafio que o Dorival Júnior tem esse ano, depois do trabalho estrondoso que ele fez no ano passado, o Dorival Júnior, que foi de colocar a molecada da base para jogar, que foi de revelar André Negão, que no Sub-20 era reserva, nem tinha espaço, mérito total do Dorival Júnior, foi dar para o Bidon o protagonismo que o Bidon nunca teve. O Bidon nunca foi protagonista do Corinthians, ele passou a ser protagonista. Do Bidon também, né? Ele passou a ser protagonista graças ao Dorival Júnior, a descobrir um atacante reserva da base, que é o Guinegão. Então ele foi lá e deu chance pro Guinegão, colocou o Kaique para jogar, que era um cara que nunca jogava, colocou o Dieguinho, deu mais oportunidades pro Tchoca também, quando o Tchoca estava queimado, que a família Dias praticamente queimou o Tchoca depois daquele pênalti lá contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que o grande desafio do Dorival para esse ano é recuperar o Garro, é fazer o que ele está fazendo, entendeu? Colocar o Garro em situações confortáveis em campo. Hoje, contra o São Bernardo, era uma situação confortável, onde o Garro fez um belo jogo, mostrou a habilidade dele numa jogada ali pelo lado esquerdo, quando ele ganha na velocidade, invade a área, toca certinho pro Vitinho. Se o Vitinho tivesse subido correto ali, o Vitinho teria feito o gol de cabeça, seria uma assistência do Garro, bateu uma falta na gaveta que só jogador de muita qualidade. Desculpa te cortar, mas esse é o ponto. O desafio dele é recuperar o Garro. Talvez por que não recupera? Recupera o Zenon também. Dá para recuperar o Zenon, o Neto. Não dá para recuperar o Viola. Não. Recupera o Viola, mano. Não dá? Não dá. Por que não dá? Porque o Viola já tá numa idade avançada, o Viola já tá fora de forma. Porque fisicamente o Viola não tem mais condição de ser centroavante do Corinthians, certo? Sim, o Garro é a mesma coisa. Um cara novo, um cara que jogou hoje, acho que, não sei se ele jogou os 90 minutos ou se ele saiu antes. Jogou os 90. E mesmo no final do jogo, já depois dos 40 segundos tempo, bateu uma falta na gaveta, que é de um jogador de futebol que está em condições de jogar uma partida inteira, ganhou uma bola bater uma falta na gaveta no último minuto, tendo força para jogar bola na gaveta, mano. Bater bola na gaveta, se eu colocar o craque Neto em campo, ele bate a bola na gaveta, mano. Mas aí tudo bem, Casco, eu entendo que de repente você não ganhou na velocidade. Eu sei até o lance que você tá falando. Ele corre ali, mas ele corre. Mano, parece aquele carro 2.0 que tá com meio freio de mão puxado. Você vai andando com ele só com meio freio de mão puxado. E ele corre, que ele tava ganhando ali dos volantes, mas os volantes estavam... Mas foram duas jogadas muito boas no jogo que você está criticando duas jogadas. Aí eu não entendo. Você está criticando uma falta na gaveta e criticando um drible do jogador. Aí não dá para entender. Eu não tô criticando. Aí você está perseguindo o jogador. Que é muito pouco, porque o senhor deve ser uma garrete, fazer parte dessa. Não sei, eu tô comentando que turma aí. No jogo. Então, ele não. Cara, o que ele fez foi nada demais. Desculpa. Não é nada demais, é obrigação do cara. É o camisa 10. Mas aí também, né, Cascão? E nem gol. Mas aí você não vai. Mas aí você também não. Então você não vai elogiar ninguém. Então é obrigação dos caras. André, volante, invade a área, faz gol, desarma. E aí você não. Então, se o centroavante fizer gol, não fez mais que obrigação. Você não vai elogiar. Não, eu elogio. Se o Souza pegar um pênalti. Se o Souza pegar um pênalti, você não vai elogiar, não fez mais nada que obrigação. O pênalti é acima da obrigação, mas é a obrigação dele. E aí você não vai elogiar, então é normal, pegou um pênalti, não vai ter elogio, cara. Não, aí é diferente. Agora, o cara fez gol? Quem? O Garro. O Garro, cara, o Corinthians ele tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Dos 3 gols, 2 assistências do Garro. No Brasileirão, ele deu assistência contra o Bahia, um belo passe pro Bidon, belíssimo passe pro Bidon na Vila Belmiro. E no jogo que o Corinthians vence, na última rodada, ele deu uma assistência também, cara. Ele bateu mas é que nem o exemplo do Diego aqui. Tá, mas que nem o exemplo do Diego aqui. O Maré a Turbo é aquele carro, você manja do Maré a Turbo? Estou ligado. Se você precisar descer a Baixada para chegar por exemplo, em Santos, ou precisar ir em Sorocaba, lá na Coab do Otimista, com Maré a Turbo, ele vai, tá ligado? Ele vai gastar uns 3 tanques de combustível, ele vai. Mas vai meio, sabe, meio capenga. É isso que eu quero dizer. O Garro é mais ou menos isso aí, mas tá tudo certo. O importante é que o Coringão ganhou. Eu só acho assim, ó. Ele é uma. Alguém falou ali. O Garro é um jogador importante, cara. Então, alguém falou aí, ele é uma excelente opção. Ele já não é mais titular. Perdeu de longe pro Bidon. Não tem mais condição nenhuma de ser titular do Corinthians. Ele é um bom reserva, de fato, um cara para entrar ali numa bola parada, decidir o jogo numa bola parada. Agora, na minha visão, chega no final do ano, negocia o cara, tá ligado? Se aparecer uma proposta, até antes, apareceu um tonto aí,
passa para frente. Mas por isso que eu disse, Cascão, que o grande desafio do Dorival Júnior é recuperar o futebol do Galo. E aí pode estar embutido isso. Algum time da Argentina se empolgar e resolver contratar o jogador, ou ele voltar a ser o Galo que ele era antes. Ele não tem o joelho, ele sente muita dor, tá certo. São opiniões que vêm de especialistas, e eu confio e eu acredito nisso. Mas por que abrir mão de um jogador que a gente sabe que é habilidoso? Por que abrir mão de um jogador que a gente sabe que pode render? É diferente, por exemplo, Cascão, do Zaccaria Labiati, que a gente nunca viu jogar. O Galo a gente já viu jogar em alto nível. A gente sabe que ele é bom jogador. A gente sabe o que ele pode fazer. Para que abrir mão de um jogador desse na primeira dificuldade? Por que não investir num jogador desse? É muito mais fácil recuperar o jogador. Primeira dificuldade, Fabrício, ele já está 1 ano e meio que não consegue jogar direito. Mas assim, analisando, poucos times têm um meia com tanta qualidade técnica no banco que nem a gente tem o Garro, né? Eu acho que ele é uma boa opção. É isso que eu tô dizendo. Assim, recuperar o jogador é isso, cara. É ser inteligente. Se você é burro, você descarta o jogador. Se você é inteligente, você traz o cara para você e tenta recuperar. Você vai rasgar dinheiro. Isso é rasgar dinheiro. Por exemplo, contra tem que tentar recuperar. Contra o RB ele foi essencial, porque a gente não tinha nem André e nem o Bidon machucados, ele era titular e jogou bem, deu assistência para o gol do Gabriel Paulista, um jogo difícil contra um time que estava invicto no ano ainda, e ele foi muito importante. Deu um passe para o Yuri Alberto, o Yuri Alberto finalizou num passe que ele achou entre as linhas, cara. Ele fez o passe para o Yuri Alberto. E o Daniel tá lembrando de outra parada aí. Nem pagou o Garro, né? O Corinthians nem pagou o Garro. O Corinthians ainda deve pro time da Argentina. São 7. Eu tava ouvindo alguém falar 7 milhões e pouco de dólares ainda. Uma puta grana, tá ligado? O Corinthians deve. Eu não sei que pé que tá a história se tem uma possibilidade futura aí de transfer ban. O Corinthians tem que começar. Eu acho que tá melhorando na gestão ali. Os caras estão tentando fazer a coisa certa. Porque o tal do Augusto Melo só deixou merda, não pagou ninguém. Impressionante, cara. Cara, ó, eu vou falar que pra mim ele é o. No curto espaço que ele dirigiu, o Corinthians, que ele presidiu o Corinthians, melhor dizendo, o duo otimista, esse Zé Ruela do duo otimista, ele podia... Deixa eu contar a história do duo otimista, Casca. O Henrique Sobrinhos,